Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberto a audiência pública convocada por esta Comissão de Finanças e Orçamentos e pela presidência da Câmara Municipal para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Primeiramente, gostaria de salientar que ocupo a presidência desta comissão ante a impossibilidade de comparecimento do excelentíssimo vereador Rogério Oliveira Tenório. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, boa noite, os munícipes que acompanham a presente audiência através dos canais de comunicação da Câmara Municipal e os servidores deste Legislativo. A presente consulta pública é feita de forma presencial e online. Assim, aqueles que tiverem alguma dúvida, peço que as apresente através do Facebook da Câmara Municipal de São Bento Sapucaí, ou que se manifestem neste ambiente. Abro a palavra agora aos representantes do Executivo Municipal aqui presente, para que essa possa fazer uso da palavra e proceder com a devida demonstração do cumprimento de metas fixadas para os meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024. Vocês. Aí, pode colocar mais próximo. Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos aqui para a primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024, para a apresentação das metas fiscais do Executivo e do Legislativo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, ela prevê que nós temos que fazer essas audiências, né, no final do mês de maio, setembro e fevereiro. Então, essa será a nossa primeira audiência. Quem que vai passando o slide? As audiências, elas têm como principal responsabilidade, né, demonstrar o que o Executivo está executando, tanto na questão de receita quanto na questão de despesa, né, para ampliar aí a transparência para os órgãos fiscalizadores, para a Casa Legislativa, né, e para os munícipes ter um acompanhamento melhor do que vem sendo executado em nosso município. Pode passar. Como pode perceber, no primeiro quadrimestre, em comparação ao ano de 2023, nós tivemos um aumento na nossa receita, né? Um aumento significativo de 6,08%, que equivale aí a R$ 1.344.667. Pode passar. Nesse outro quadro, a gente vê as principais receitas do município, né, que é o FPM, o ICMS, Fundeb, IPVA, IPTU, SUS, ISS, ITBI e FNDE. Agora, a nossa contadora municipal ela vai explanar sobre as despesas do primeiro quadrimestre. A palavra. Então, boa noite aqui aos vereadores, boa noite, funcionários da Câmara, meus colegas da Prefeitura e os internautas em geral que estão acompanhando essa transmissão. A Dani falou para a gente sobre as receitas arrecadadas pelo município até o presente. Nós vamos falar agora um pouco sobre as despesas. As despesas elas são divididas principalmente entre receitas correntes e receitas de capital, onde as despesas correntes elas são destinadas a atender às manutenções do município. Então, são todas aquelas despesas em que você gasta o dinheiro para manter a atividade do município. E as despesas de capital são aquelas destinadas para investimento, e que são as execuções de obras,
reformas ou aquisições de equipamentos e material permanente. Dentro das despesas correntes, nós temos duas classificações principais, que são os pessoal e encargos sociais, que nesse quadrimestre nós gastamos R$ 7.759.000, e outras despesas correntes, R$ 18.506.000. Dentro do outras despesas correntes, nós temos as despesas de combustível, as despesas de contratos globais do município, por exemplo, fornecimento de energia, de água, a empresa médica que faz a terceirização do serviço da saúde, a destinação dos resíduos sólidos, materiais de consumo diversos. E as despesas de capital nós gastamos nesse primeiro quadrimestre, na verdade foi empenhado, né, R$ 94.000. A gente vê então que 99,5% das despesas foram destinadas a despesas correntes no primeiro quadrimestre. Então, na execução orçamentária, nós temos 3 fases principais da execução, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Empenhado, então, R$ 26.266.000 de despesas correntes, liquidado R$ 13.909.000. Liquidado é quando você já comprometeu o financeiro, e empenhado é quando você está se programando para fazer aquela despesa. Então, a despesa ela já é certa, mas ainda não necessariamente precisa ter acontecido. E a gente tem uma linha no final, que é a parte mais importante desse slide, que é o superávit ou déficit do período. Ali a Daniele passou para a gente que a receita arrecadada no primeiro quadrimestre ela foi de 21.600.000, frente então à despesa empenhada de 26.360.000, ou seja, empenhado a despesa foi 4.700.000 maior que a receita. Liquidado, teve a despesa, a receita foi 7 milhões maior que o valor liquidado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós recebemos 21 milhões, empenhamos 26.000, ele dá um déficit de 4.700.000, porém isso não é um déficit financeiro, ele é somente orçamentário. Porque a despesa empenhada ali, ele tem muitos contratos que são válidos para o ano inteiro, são os empenhos globais ou os empenhos estimativos, que são os contratados que vão se executar no exercício. Sistemas diversos que a gente utiliza, água, energia, merenda, tudo isso é empenhado no início do ano e ele vai sendo executado. Então, à medida que vai sendo necessário, nós vamos consumindo esse empenho. Já a gente olha ali no liquidado, a gente vê que teve um superávit em relação à receita arrecadada comparada com o valor liquidado, um superávit de 7.600.000. Só que isso é um resultado parcial, ele é só do primeiro quadrimestre. Sim. O déficit ou superávit, de fato, ele é apurado após o encerramento do exercício, quando a gente fecha os balanços de encerramento. A gente tem um comparativo aqui da despesa do ano passado, 2023, do mesmo período, primeiro quadrimestre de 23, comparado com o primeiro quadrimestre de 24. Então, a gente vê aqui, tanto na coluna empenhado, que esse ano de 2024 foi empenhado uma despesa superior ao do exercício 23, e em relação ao liquidado, no 2023 foram liquidados 15.097.000 até esse período, e em 24, 13.900.000, praticamente 14 milhões, né? Então, a despesa nossa empenhada esse ano está maior que a do ano passado e a liquidada está ligeiramente menor. Aí nós temos os mesmos valores, só que ele é mais detalhado, ele é trazido nesse quadro por função de governo. Então, ele traz primeiro as principais funções, que são as que mais têm recursos, né? Saúde, educação, administração, urbanismo, assistência social, função legislativa, desporto e lazer, transporte e saneamento. Aqui nós temos já o resultado orçamentário. O resultado orçamentário ele é com base da receita realizada no período, comparada com a despesa executada. Então, a gente vê ali que a prefeitura teve a receita que nós já falamos ali anteriormente de 21.600.000, Câmara Municipal, R$0. A Câmara ela recebe o 1/10 da prefeitura, mas ele não é considerado uma receita.
Então, a Câmara ela vai aparecer ali com valor negativo totalmente igual ao valor da despesa, né, porque a Câmara não tem receita própria, e o município é aquele superávit em relação ao empenhado que a gente já tinha falado, que é o 4.700.000, porque foi empenhado um valor superior ao realizado no mesmo período. Aqui a gente tem o demonstrativo financeiro, que ele traz as receitas correntes do município. Então, o valor bruto das receitas correntes, 23.453.000. Despesas correntes, 13.909.000. Receitas de capital, 680.000. Despesas de capital, 72.000. Receita bruta, somando então receitas correntes e receitas de capital, 24 milhões. Porém, desse valor das transferências correntes, que são os recursos que vêm da União e do Estado para o município, a título de recurso próprio, como o FPM, ITR, IPVA, eles têm uma dedução para a formação do Fundeb. Então, desses 24 milhões, desconta 20% das receitas base de cálculo e o valor líquido da receita do município, 21.600.000. Temos as despesas extra-orçamentárias, ou seja, aquelas que estão no orçamento, mas elas não compõem o orçamento, na verdade, elas estão na contabilidade e não compõem o orçamento. O que, por exemplo, INSS do servidor é retido na folha de pagamento INSS e é repassado para o órgão, né, do INSS. Ele é um exemplo de despesa e receita extra. Outro exemplo que a gente tem seriam as pensões de salário, né, pensões. Temos também os empréstimos consignados. Tudo isso entra dentro dessas transferências financeiras recebidas e concedidas. Temos os restos a pagar. Uma parte eram 13 milhões, 6 milhões já foram pagos. E temos os exercícios, tem resto a pagar do exercício e do exercício anterior. E aqui embaixo a gente tem o saldo financeiro. Então, o saldo financeiro disponível em caixa em abril de 2023 era 29.853.000 e o financeiro em abril 31.822.000. A gente vê que ele está 2 milhões maior que o mesmo período do ano anterior. Esse saldo financeiro, a saber, ele tem composição de recurso próprio, ele tem composição de recursos da saúde, da educação, é a soma de todos os recursos do município. E ali, nesse saldo financeiro, ele não está considerando o que já está comprometido, que são os restos a pagar e os empenhos a liquidar. E aí nós vamos falar dos indicadores e limites constitucionais. Primeiro nós vamos falar aqui de resultado nominal. Então, o resultado nominal, ele é um cálculo em que primeiro você considera as despesas da dívida consolidada e aí você subtrai o que você tem de ativo disponível para você ter o valor da dívida consolidada líquida. Então, o que é a dívida consolidada líquida? O quanto eu tenho de dívida menos o quanto eu tenho de ativo financeiro, e ele vai dar um valor enorme negativo, mas, na verdade, esse negativo, para esse resultado, ele é um sinônimo de um bom indicador. Ele dá 25.520.000 em 2023, que quer dizer, depois de eu pagar a minha dívida consolidada de 2.700.000, eu ainda vou ter em caixa 25.520.000. Então, a gente tem as duas colunas, 2023 e 2024, todas são a do primeiro quadrimestre, para poder fazer a comparação. Não, não é do primeiro quadrimestre, não. A primeira coluna é o encerramento do exercício 2023, a segunda coluna é o primeiro quadrimestre de 2024. Então, a gente vê que o valor da dívida consolidada aumentou, que quer dizer que a capacidade financeira do município aumentou, a disponibilidade de caixa. E o resultado nominal, ele é a diferença entre o anterior menos o atual. Ou seja, a capacidade financeira da prefeitura, ela aumentou em R$ 3.144.000. Aqui, caso o município fosse contrair uma operação de crédito, né, um empréstimo, temos um limite de endividamento, ele é tratado pela legislação.
em que o município ele pode se endividar até 120% sobre a sua receita corrente líquida. O do município nosso ele está menos 49%. O que quer dizer? Que o município não tem endividamento. E aí nós temos o resultado primário. O resultado primário, ele traz para a gente os valores projetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e temos o realizado nesse primeiro quadrimestre. Ele considera as receitas correntes de capital, que vão totalizar ali 21.600.000. Tem as remunerações de aplicação financeira, que elas são deduzidas, então até o presente, o dinheiro que a prefeitura tem em caixa esse ano rendeu 847 mil, deduz, então as receitas fiscais, elas são 20.753.000, as despesas correntes e de capital, elas vão somar 13.982.000. Então, as despesas fiscais totalizam 13.982.000. E aí, o resultado primário, ele é receitas fiscais menos despesas fiscais, que nesse período nós tivemos um resultado superavitário de 6.770.000. Aí nós temos os restos a pagar. Restos a pagar, eles são os empenhos do exercício anterior ou dos exercícios anteriores que não foram executados completamente no exercício passado. Por exemplo, eu empenhei uma obra. Essa obra não foi concluída no ano passado. O município não tem interesse de cancelar esse contrato, ele vai manter. O contrato ele tem permissão de continuar vigorando nesse ano e Sim. A empresa está permitida a continuar prestando serviço. Só que ele não é mais do orçamento, ele é do ano passado, então ele se chama restos a pagar. Sim. Então, em restos a pagar, nós temos o conceito de restos a pagar processado e não processado. Processado é aquele que já chegou à nota fiscal e ele já tem a data de pagamento prevista. Sim. E o não processado é aquele que ainda não foi executado e não foi atestado pelo responsável da contratação. A prefeitura tem um valor bem superior ao da Câmara. A Câmara ela tem um orçamento mais enxuto, né? A prefeitura tinha 875.000 em restos processados, 16.200.000 aproximadamente de não processados no início do ano, que é o 1º de janeiro de 2024. Aí nós temos uma coluna de pagamentos e de cancelamentos, e nós chegamos aqui ao resultado do período. Nós encerramos, então, o primeiro quadrimestre, a prefeitura com R$ 85,00 de restos processados a pagar e R$ 10.385.000 de restos a pagar não processados, enquanto a Câmara pagou todos os restos processados e tem R$ 750,00 de restos a pagar não processados. E agora a gente vai trazer aqui os principais indicadores que o município deve cumprir, que é saúde, educação, Fundeb e despesas de pessoal. Na educação... Ai, tem que pedir palavra. Peço a palavra. Com a palavra. Na educação, a gente tem que aplicar 25% da receita, né? Certo. No primeiro quadrimestre, foi empenhado 31,38% e o liquidado foi 19,96%. Normalmente, os primeiros meses, eles não atingem o mínimo, né? O mínimo vai ser atingido mais para o final do ano, Sim. Vai podendo até ultrapassar. Então, a gente faz o acompanhamento mensal disso. Estamos caminhando aí para os próximos meses atingir o mínimo, que é os 25% que a Constituição Federal prevê. Sim. Falando em recursos de Fundeb, o Fundeb teve várias mudanças no decorrer dos anos. A última agora chegou em 2020, com a Lei 14.133, na qual ele estabelece que o recurso do Fundeb ele deve ser, no mínimo, 70% daquilo que é arrecadado para o município, ele deve ser gasto
diretamente com as despesas de folha de pagamento dos profissionais vinculados à função de magistério. 70%? 70% no mínimo. Tá. E 30% no máximo com outras ações que são destinadas também à educação. Aí o resultado que nós temos desse primeiro quadrimestre, então nós tivemos 62,62% com os profissionais da educação básica. Educação básica ali inclui educação infantil e o fundamental, e 5% com as outras despesas. Para o quadrimestre que nós estamos, primeiro quadrimestre, esse valor de aplicação do Fundeb 70, ele já está bem alto. Nos outros anos ele é menor. Ainda não atingiu os 70%, assim como também não atingimos a aplicação do ensino, porque no primeiro mês, o primeiro de janeiro, nós temos despesas mais baixas com a educação, tanto pelos alunos estarem de férias, então muitas despesas elas são reduzidas, como, por exemplo, o transporte escolar, que representa grande parte das despesas escolares, tudo. Porque se a escola está fechada, não tem tanta despesa. É diretamente proporcional ao consumo de material de consumo, a serviços de manutenção, também a questão de água, energia, e principalmente, janeiro costuma ser o período de férias coletivas da educação. Sim. As férias elas são pagas, no mínimo, 4 dias de antecedência do início das férias. Então, ou seja, as férias de janeiro são pagas todas em dezembro. Exatamente. Sim. Então, nós temos um mês a menos no primeiro quadrimestre e ainda assim a aplicação já está em 62%. No outras despesas, é permitido gastos com material de consumo, serviços e outros profissionais que não estão vinculados diretamente com a educação básica, que é o caso do nosso município. A única despesa que nós estamos empenhando atualmente no Fundeb e outras, que é no máximo 70%, são a folha de pagamento do psicopedagogo e da assistente social, porque eles não são classificados no Fundeb 70. Então, nós temos aqui que do Fundeb nós recebemos até o presente 2.354.000, e foi aplicado 1.474.000 nos profissionais da educação básica, sendo que para atingir os 70% deveriam ser 1.648.000. Isso dá um pouco menos que R$200 mil de diferença entre o quanto foi liquidado e o mínimo de 70%. Assim como o que a Dani falou da educação, que é o 25%, a tendência é até o fechamento do primeiro semestre já está atingindo ali o mínimo constitucional. E aí a gente tem agora a aplicação na saúde. A aplicação da saúde é o mínimo de 15%, né? E 15%? 15%, o mínimo. O empenhado até o presente momento está em 30,44% e o liquidado está em 12,39%. É a mesma questão da educação. Os primeiros meses eles são realmente acaba não atingindo os 15% ou ultrapassando, mas no decorrer do ano a tendência é atingir aí os 15%, até mesmo ultrapassar, aplicando aí na saúde do município. Com relação aos gastos com pessoal, pode pular. No exercício anterior, no primeiro quadrimestre, o gasto com pessoal foi 47,92%, e nesse primeiro quadrimestre do ano de 2024, nós estamos com 46,54%, ou seja, teve uma queda aí com gastos de pessoal. Essa queda deu-se em virtude da redução de horas extras, né, no município. É isso. E no final a gente fez um quadrinho explicando quanto que está a despesa realizada, da despesa da saúde, que está em 12,39%, despesa da educação, 19,96%, despesas com Fundeb, 68,47%,
e a despesa com pessoal, que está em 46,54. Então, essas são as considerações do Executivo. Acho que a Elza tem algumas considerações para falar agora do Legislativo também. Muito obrigado. Abro a palavra agora à contadora do Legislativo Municipal aqui presente, para que essa possa fazer uso da palavra. Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite a todos os presentes, os munícipes que nos acompanham pela internet. Da parte da Câmara... Vai puxar. Da parte da Câmara, a gente fala no percentual de folha, que em 2023, que foi dezembro, a gente estava com o percentual de 1,94. Em abril, fechou com 1,89. Mesmo, né, tendo a revisão geral anual, Sim. A gente diminuiu o índice, mas é em função da receita corrente líquida, que passou de 56.458 para 57.387. Então, assim, a gente está dentro do limite, que é 6%, a gente está com 1,89. Tá? Da parte da Câmara, é essa informação que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Elza. Abro a palavra aos nobres colegas parlamentares para que façam as considerações e questionamentos que entenderem necessário quanto à matéria atinente à presente. Boa noite a todos, quem nos acompanha pelas redes sociais, aos munícipes presentes, funcionários da Prefeitura, a Karina, Daniele, Elza, os vereadores, funcionários dessa casa. Na realidade, eu entendi bastante, acho que está bem explicativo, só que eu senti falta da tabela, quando vocês fazem aquela avaliação por mês do bloco. Nas últimas apresentações, quando você tinha arrecadação anual, que era em torno hoje de 54 milhões, vocês lançavam a previsão de arrecadação mensal, de IPTU, ISS, e a gente ia comparando em porcentagem, mais ou menos, de acordo com que ia indo por mês. E eu senti um pouco de falta dessa tabela, porque ela traz, em termos de visibilidade, mais compreensão para as pessoas que acompanham. E, na realidade, a minha pergunta seria em cima disso. Como que está a previsão dentro das metas que foi estabelecido de arrecadação? IPTU era um valor X, dentro desses primeiros meses que já está lançado IPTU, como que está aí na arrecadação? Esses, que na verdade que eu senti um pouquinho de falta nessa apresentação, que eu vi que vocês fizeram do fechamento do quarto trimestre, num total. Eu queria saber mais ou menos como que está indo esse percentual individual, na arrecadação. IPTU, a previsão acho que era 10 ou 11 milhões de reais. Como que está a previsão do IPTU, do ISS, dessas que são arrecadações municipais, como que está indo esse percentual? O que o Janilo falou realmente é uma informação, um quadro que ele traz mais visibilidade, ele fica mais claro para a gente analisar. Dessa vez a gente optou por trazer as receitas sintéticas, Ele é mais a forma da apresentação de hoje ela foi mais enxuta. Ela foi explicativa, mas foi mais enxuta, mais resumida. Eu entendi, a gente pode trazer para as próximas audiências dessa forma. Ele, do jeito que o Janilo está falando, também tem um relatório que atenderia, que é o balancete da receita da despesa. Esse relatório ele é enviado aqui para a Câmara e também publicado no site da Prefeitura. Eu coloquei aqui o sintético para a gente dar uma olhada, para ver o que a gente está falando, Então, essas são as metas. A meta de arrecadação para esse exercício ele é 60.800.000 reais, sendo despesas correntes e despesas de capital. Nós executamos o primeiro quadrimestre, ou seja, 1/3 do exercício. Em percentuais, ele daria 33,3%, só que a receita não funciona dessa forma, mas a gente vê que 33% já está bem próximo ali, tanto na questão de receitas de capital, como nas correntes. Nós estamos elaborando agora, quase terminando, quase entregando para vocês já a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem está fazendo esse estudo todo é o Moacir, nosso contador, mas eu estou acompanhando ali junto com ele. Moacir presente aqui.
E a gente já esteve olhando as receitas para ver se a projeção que foi feita no momento da elaboração da LOA, que é a lei orçamentária, ela está sendo realizada esse ano, se alguma coisa está ficando abaixo ou outra receita ela está ficando acima do que era esperado. Então, a meta de arrecadação para esse ano, ela tende a ser cumprida, não está indicando excesso de arrecadação, como já aconteceu em outros anos, mas também não está indicando um déficit. O único déficit que, de fato, vai acontecer, já é confirmado que a gente tem ali, é quanto à arrecadação do QESE, que é o cota parte do salário educação. No momento que foi elaborada a lei orçamentária, foi orçado em torno de R$1.100.000 para o QESE, que é a receita que vem vindo para o município nos últimos exercícios. Posterior à elaboração da lei orçamentária, teve uma mudança de redistribuição de valores. A Confederação dos Municípios, ela mostrou um estudo com a estimativa de quanto vai vir de QESE para os municípios depois dessa estruturação nova. E São Bento ele foi, vamos dizer, prejudicado nesse repasse. Agora o critério é por matrículas escolares e a nossa arrecadação de QESE ela vai cair pela metade, vai vir aproximadamente 550 mil para o município. Então essa é uma perca grande. É uma receita que a gente usa atualmente para aquisição de merenda escolar, para aquisição de uniformes e kits escolares, que é material escolar. Nós vamos ter que pegar de recurso próprio para continuar mantendo esses programas. Mas quanto às outras receitas, a gente vê que está superando. Deixa eu ver, tem um outro quadro aqui. Comparativo também, vamos ver. Este aqui. Esse dá para a gente ver bem. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Dentro dessa primeira coluna aqui, nessa primeira linha. Impostos e taxas, nós temos IPTU, ITBI, que é o de transferência de bens, né? As taxas municipais. Nessa nós temos uma pequena queda de R$200 mil. 200? Não, 150. R$150 mil menor que o do ano passado, do primeiro quadrimestre. Nós temos as contribuições, que é o CIP, que nós chamamos Contribuição de Iluminação Pública. Ele teve um aumento em relação ao ano passado. Nós temos as receitas patrimoniais, que são as receitas de remuneração de aplicação financeira e as receitas de aluguel. Elas caíram porque nós estamos agora baixando o caixa da prefeitura e também porque alguns imóveis da prefeitura eles não estão sendo alugados, não foram alugados nesse início do ano. Receitas de serviços, ela aumentou bastante. E o que mais representa para o município sempre foi assim, que são as transferências correntes, onde entra ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, IPVA. Ela teve um aumento grande ali, de 2.800.000 aproximadamente, um pouco mais, né? De 2.800.000. Então, a gente olha ali entre o 2023 e o 2024, nas receitas correntes, ele teve um aumento de R$1.300.000. Então, esse ano aumentou em relação ao ano passado, ao mesmo período. Nas receitas de capital, ali nós tivemos uma queda, mas as receitas de capital, elas são recursos que não dependem do município, eles são convênios firmados com outras esferas de governo. Então, a gente teve mais convênios assinados no ano passado. E ali na alienação de bens, no próximo quadrimestre, ele vai ter um valor considerável, que foi o leilão que foi realizado ali pela prefeitura neste mês de maio. Ele teve uma arrecadação boa. Então, sabe dizer o valor? R$700 mil, mais ou menos. Obrigado. Então, a gente não tem, como o Janilo falou, detalhado por receita, mas nós temos por categoria de receita aqui um genérico para a gente estar conversando e apresentando. Obrigado, né, Karina? Na verdade, era mais para poder, assim, porque quem nos acompanha às vezes ali, quando forma dessa forma, a pessoa fica um pouco mais, da outra forma, em termos de visibilidade para a população, a pessoa consegue entender um pouco melhor. Concordo. E, na verdade, o que você falou que o que está previsto está sendo arrecadado. Aí, uma
pergunta agora é, dentro dessa possibilidade, então, assim, por exemplo, praticamente estamos justos, vamos dizer assim. O que foi previsto é o que está sendo arrecadado, então a gente não tem muita sobra financeira, né, em termos de superávit, né, vamos dizer assim, que a gente sempre às vezes faz uns remanejamentos durante o ano, esse ano está um pouco mais justo até o momento. E a outra visão, assim, que não é nem muito, mas é o que a gente sempre olha no quadro, é para ver se as modificações, ou de repente alguma lei que foi aprovada aqui, ela realmente teve retorno financeiro ou benefício. A minha preocupação realmente era mais com algumas taxas que a gente queria ver como que ficou, que é a parte de IPTU, né, que a gente vive, né, cobrando na realidade no sentido de ampliar, não é verdade de aumentar para quem paga, mas sim ampliar para quem não paga IPTU na cidade, que a gente sabe que a gente ainda tem um miolo pequeno, e algumas propriedades que realmente, grandes propriedades, acabam não contribuindo com o município em termos de arrecadação. Mas era mais para a gente poder ter essa visão quando a gente consegue olhar lá no IPTU, o que está previsto, o que não está, né? E a gente sabe que a gente teve uma aplicação muito alta, né? E numa empresa no ano passado, acho que chegou quase R$800 mil, R$900 mil em aplicação, e aí a gente fica pensando, né, como vai ser, né, até para a gente poder fazer uma previsão em cima do que se pode se planejar para o ano de 2025, que a gente poderia melhorar nesse sentido no município. É o que você falou, alguns recursos a gente está vendo que no caso desse da educação de quase R$500 milhão de perda. Então, é o que você falou, tem que tirar do recurso próprio, de algum lugar vai ter que apertar para poder cobrir essas despesas que eu vejo que são despesas necessárias que vai acabar tendo que se ter durante o ano. Então, da onde puxar esses 500 mil? De algum outro setor vai acabar tendo que abrir mão de alguma coisa para poder cobrir lá. E talvez se a gente tivesse melhorado alguma coisa em arrecadação, em alguma outra coisa, não teria necessidade né, pode ser que a gente tenha que perder uma obra que a gente não vai poder fazer esse ano, alguma coisa nesse sentido. Né, R$500 milhão, mas é R$500 milhão, né, um valor bem alto. Mas é mais isso. Obrigado pela explicação. Certo. Eu acho que foi mais um pedido mesmo, assim, para quem nos acompanha, a gente poder... fica mais fácil, Eu né? concordo. Para quem nos acompanha. Somente isso. Obrigado. Viu? Obrigada a você. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra. Uma boa noite a todos. Como o Janilo falou das arrecadações, né, tem mais a taxa de lixo também, né, que entrou aí recentemente, né, para contribuir com as receitas do município. E a gente está vendo falar sobre aí alguns itens que é a pasta da educação, saúde, mas aí não está aparecendo, né, da agricultura, né, que sempre tem um valor, tem do esporte também, né, não está aparecendo aí. A agricultura, ela não tem recursos próprios, a não ser que venha alguma emenda, né, algum recurso federal ou estadual, né, de outra esfera de governo. Quanto ao esporte, o esporte ele tem uma legislação específica no município, no qual trata que as receitas que são geradas ali na quadra de esportes e no centro de lazer do trabalhador, elas são destinadas ao esporte, mas elas entram dentro dessas classificações, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aí, na hora da arrecadação, um responsável na Secretaria de Fazenda é que informa a tesouraria, tanto o recurso de tal receita, ele é do esporte, e aí faz-se a transferência financeira da conta da arrecadação para a conta do fundo do esporte. Você consegue ter uma estimativa de quanto a prefeitura terá no caixa no final desse mandato? Por alto? Eu não consigo. Eu não consigo, Renato, porque ali são muitas questões que fogem da contabilidade. A gente consegue ter uma estimativa de quanto vai ser a arrecadação, mas a questão da despesa, a gente tem muitas variáveis. A primeira variável que eu vou te falar é a política de governo. O que é uma prioridade hoje pode não ser uma prioridade amanhã. Muitas coisas acontecem nesse período que a gente está falando até o final do ano. Sim. Então, pode acontecer várias mudanças, várias priorizações. A gente não sabe o quanto recurso vai ser destinado para cada atividade. A gente espera e tudo indica que o recurso, as despesas vão ser compatíveis com o quanto nós temos de financeiro. Sim. Até porque a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral não permitem deixar dívidas sem lastro financeiro.
mas em valores é difícil a gente falar. Muito obrigado. Não mais? E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite, obrigado a todos.